Olá pessoal, tudo bem? Aceitam um café? É muito interessante como boas conversas podem ser acompanhadas de bons cafés. E a Poema hoje lança uma série, Café com a Poema. Essa série será feita com participação de alguns convidados especiais para a gente poder conversar sobre alguns temas relevantes aí nos nossos diálogos, nos nossos movimentos. E hoje o meu primeiro convite, a minha primeira convidada é uma pessoa muito especial. É a minha amiga e professora Luciane Giraldello, turismóloga, doutora em educação, que veio conversar com a gente sobre lazer. Lazer na empresa, lazer de um modo geral e lazer, os ambientes lúdicos dentro das organizações. E aí, então, eu convido a Lu para tomar um café conosco e conversar sobre lazer. Bem-vinda, Lu. Muito obrigada, Alessandra. Prazer estar aqui, tomando um bom café e batendo um ótimo papo. Muito obrigada. Ô Lu, a gente tem visto aí nas redes sociais, né, nas corporações e mesmo na sala de aula, quando a gente está dando aula, né, os jovens aí falando dos ambientes lúdicos, dos ambientes corporativos, né, da importância do lazer na empresa. Então eu acho que a primeira pergunta, assim, a pergunta que não quer calar é assim, o que é lazer, né? Como que a gente pode entender esse conceito e como que a gente pode levar esse conceito não só para o trabalho, mas para a nossa vida, né, de uma forma correta? Então, na verdade, o lazer ele é um conceito muito difícil de ser apreendido, né? Por quê? Porque os autores não têm um consenso efetivo do que seja o lazer. O que a gente sabe é que é uma atividade não obrigatória, ou seja, ninguém pode te obrigar a fazer o que você pretende fazer. É uma atividade que ela tem uma capacidade de promover satisfação às pessoas, bem-estar, felicidade, entendendo que a questão da felicidade é um estado, né? Ela é um estado que não é permanente, né? Entendendo que eu vou mudar um pouquinho a forma de falar. O lazer vai te proporcionar momentos felizes, né? E quando tudo isso? Quando você está num tempo livre. Mas peraí, algumas pessoas me perguntam assim, mas eu gosto tanto do meu trabalho, né? O trabalho não pode ser um lazer? Por exemplo, a gente dando aula, a gente sempre está se divertindo também. Tem toda a obrigação de dar aula, mas a gente tenta levar essa dinâmica do lúdico, do prazer, principalmente porque a gente faz o que a gente gosta, né? Sem dúvida. A questão é que efetivamente eu estou trabalhando. Né? Então, a primeira ideia, né, e aí que os autores colocam, é a ideia de que o lazer, ele está em contraposição ao trabalho, porque o trabalho, até então, ele é obrigatório, né? Essa é a primeira ideia do lazer. Agora, atualmente, existem alguns autores, em especial os espanhóis, que estão dizendo o seguinte, peraí, né? Por que eu não posso sentir prazer e olhar o trabalho como um grande lazer para mim? Ainda é difícil de compreender o trabalho como um lazer, efetivamente, porque ele é obrigatório. Né? E principalmente porque a gente traz aquele conceito, né, do trabalho que vem já de um consenso, de um inconsciente coletivo que só trabalha, né, que vem daquela história, na hora que a gente pega lá a etimologia da palavra, né, que é todo um conceito de esforço, daquela coisa obrigatória, daquela coisa que a gente faz porque a gente é obrigado a fazer. Então, entender a questão do trabalho sobre uma nova perspectiva, muitas vezes traz uma leveza para o que a gente pode fazer e fazer com mais prazer, com mais criatividade e etc. Você acha que, por esse motivo, as empresas têm buscado deixar seus ambientes mais coloridos, mais divertidos, né? Qual é a função, por exemplo, de eu promover dentro de uma organização um ambiente mais lúdico? Então, promover um ambiente lúdico não garante atividades de lazer para o seu funcionário. Isso, né? É muito importante, né? É muito importante porque, na verdade, qual que é a perspectiva do lazer dentro das organizações? Ele pode ser uma ferramenta da gestão de pessoas? Ele pode, e ele se constitui de uma ferramenta efetiva da gestão de pessoas. Mas
a organização precisa entender que as atividades de lazer dentro do ambiente organizacional, ela só vai ser considerado lazer se essas atividades promoverem os 3 Ds que nós chamamos do lazer, que é descanso, divertimento e desenvolvimento social individual. Não basta você colocar uma mesa de pimbolim para que as pessoas brinquem, não basta. O lazer, ele é uma ferramenta muito além da recuperação da força de trabalho para que o funcionário ofereça uma produtividade maior e melhor. Ele não pode ser entendido apenas dessa maneira. Mas você acha que nós estamos já assim preparados ou nós já aprendemos a lidar com o lazer de uma forma que possa trazer benefícios para a gente? Porque assim, é aquela velha história, não adianta eu estar no parque de diversões e não saber brincar. Né? Não adianta eu colocar lá o ambiente lúdico e a minha proposta ou o meu processo de administração ser um processo que não funciona nesses moldes, que tem ainda essa visão. Vou deixar o cara, sei lá, descansar um pouco para que ele se torne novamente produtivo. Não, nós não estamos acostumados a nos divertir, nós não sabemos brincar, nós não somos educados para o lazer. A pena, né, é que nós somos educados só para o mundo do trabalho e isso é um resquício da Revolução Industrial, né? Onde o trabalho toma uma proporção tão grande na nossa vida que nós vivemos para aquilo, né? Eu nunca vou fazer apologia e nunca vou dizer não trabalhem, não é isso. O que eu digo é equilibrem a vida, né? Porque na verdade nós damos uma importância surreal para o trabalho, onde na nossa vida a gente só pensa no trabalho e foca a nossa vida no trabalho. Você quer ver uma coisa interessante? Quando eu aposentar eu vou começar a viajar, né? Eu vou ser feliz quando eu aposentar. Parou, para né? Tudo. Para tudo, arruma a mala. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café e programar para a próxima viagem, né? Na verdade, não é para depois. Tem que ser agora, né? Então, assim, só que, sim, nós não fomos educados para o lazer. Nós fomos educados para o trabalho. E os gestores também foram educados para o trabalho. E exigem do seu funcionário apenas uma produtividade voltada para o trabalho e não para o desenvolvimento da pessoa humana. E essas pausas, né? A prática do lazer, a atitude frente ao lazer é o que nos dá que nos preenche, né? Que nos renova, que faz com que a gente não se torne uma repetição de nós mesmos, né? Que a gente encontre momentos para criar coisas novas e fazer coisas diferentes, né? Porque na hora que eu tô com os 3 Ds do lazer, eu realmente consigo olhar esse momento de lazer como algo construtivo, evolutivo, que me melhore e, consequentemente, melhore o ambiente que eu estou trabalhando, né? Sim, na verdade, nada disso é consciente, né? Tudo é muito inconsciente. Eu costumo dizer o seguinte, que o lazer, e a teoria que diz, né? O lazer é a cultura da vivência. Você tem que experimentar para saber o que é, né? Agora, algo eu garanto para você, quando você está em atividade de lazer, tem que ser gostoso, tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Tem que gerar prazer, né? Isso, tem que gerar prazer, tem que gerar satisfação, né? Tem que ser algo bom que você vai entender depois, né? No momento você não entende, mas que você vai compreender depois o quão bom foi aquele momento. Muito legal tudo isso, né, gente? Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ajudá-los a olhar e a pensar sobre o lazer, não só no trabalho, mas na sua vida, sobre outras perspectivas. Mas agora eu vou pedir licença para vocês, porque eu e a Lu vamos continuar tomando o nosso café aqui e logo, logo, Café com a Poema trará outro convidado com outro tema super interessante. Lu, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à Poema e outros temas para a gente compartilhar, conversar e se divertir fazendo isso. Muito obrigada. Um brinde à Poema.